Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou Adolfo Clay e hoje eu quero falar um pouquinho sobre Edward Gibbons e por que alguns professores não aconselham ele e tal. Primeiro ponto, peço que se inscreva no canal aqui, então se inscreve, acompanhe esse vídeo até o final, compartilhe com os amigos. E teve uma live que eu estava fazendo em um dos meus canais e uma pessoa comentou o seguinte: não, porque tem um cara lá do Brasil Paralelo, Alan Freire, se eu não me engano, o nome dele é Alan Freire, se eu não me engano. Ele disse que ele não recomenda a leitura de Edward Gibbons, porque isso, porque aquilo. O que você tem a dizer? Eu vou mais ou menos repetir aquilo que eu disse aqui, na live, eu vou repetir aqui, e vocês vão entender. Quando eu olho, por exemplo, um autor como Gibbons, ele é muito antigo. Gibbons, ele é da época iluminista ali, 1700 e bolinha. E ele escreve um livro chamado Declínio e Queda do Império Romano. Ele gasta 20 anos escrevendo sobre isso. E o que acontece? Então ela é uma obra antiga. Isso é fato. Não podemos ignorar. Isso é um ponto que uma obra antiga, do ponto de vista historiográfico, no caso nosso hoje, a historiografia atual ela é um pouco diferente, bem diferente daquilo que era 300, 400 anos atrás. Isso aí é real. Só que assim, o Gibbons, ele é aquela referência histórica que você precisa para avançar. Por quê? Quem é que recomenda Gibbons? Num vídeo anterior eu mencionei. Olavo de Carvalho disse que um dos 100 livros mais importantes, ele indicou 100 livros importantes para entender a história mundial. E Gibbons é um deles. Edward Gibbons é um dos livros indicados por Olavo de Carvalho. Você pode até não gostar do Olavo de Carvalho. Eu particularmente gosto. Eu acho que ele traz muita referência bibliográfica. Eu acho que ele é um cara super inteligente. Acho que ele errou em algumas questões no final da vida dele. Mas, quando a gente fala de Olavo de Carvalho, é uma mente brilhante. E ele é um cara que leu muito. E dentre esses livros todos que ele leu, o que vem à mente dele é Gibbons. Então, se Olavo de Carvalho indicou, já começa por aí. Segundo ponto. Eu vou à igreja, sou cristão, e na minha igreja, muito interessante. Quando se vai fazer um estudo sobre profecia, por exemplo, eu li pelo menos 2 livros que fazem menção, Daniel e Apocalipse de Uriah Smith e Um Novo Mundo de Alphonse Al-Babac. Quando eles vão mencionar Império Romano, adivinha que livro eles citam? É claro que eles são autores de 100 anos atrás. O Alphonse Al-Babac é do século passado. Mas o Uriah Smith é de 1800 e bolinha também. Ele é final de 1800, início de 1900. Então ele é final do século XIX, início do século XX. Ele morreu no início do século XX. Mas ele é ali da metade do século XIX para frente. Então a base biográfica dele era Gibbons mesmo. Isso aí sim. Mas quando eu vejo um cara como os pioneiros da minha igreja mencionando e citando com constância esse livro, Alphonse Al-Babac do século passado citando, eu paro, penso e falo, não, velho, esse livro tem que estar na minha estante. Se eu penso que um cara que não tinha muita ligação religiosa, mas sim histórica, que é o caso do Olavo de Carvalho, menciona, eu vejo os pioneiros da minha igreja ou pessoas muito importantes da minha igreja mencionando esse livro. Aí eu entro no Google e vou pesquisar artigos acadêmicos sobre Gibbons e tem uma tonelada de artigos sobre Gibbons. Eu penso o quê? Esse autor eu preciso conhecer. Eu não posso ignorá-lo. Vou dar um outro exemplo. Tenho aqui na minha biblioteca um livro, deixa eu achar aqui. Deixa eu achar o livro aqui. Deixa eu só achar o livro aqui. É um livro de história mundial. Aqui, A Era dos Extremos. Por exemplo, Eric Hobsbawm era comunista, marxista do extremo. Só que Eric Hobsbawm ele é citado por qualquer autor, qualquer historiador, seja ele de esquerda, seja ele de direita, não importa. Na faculdade, se você quer fazer faculdade de história, Hobsbawm é base. Eu não posso ignorar esse livro. Mesmo que eu não goste, eu não concorde com a ideologia que ele tem, o ponto de vista que ele tem, que é marxista. Eu posso não gostar, mas ignorar eu não posso. Não tem como ignorar. E Gibbons, ele entra nessa lista de livros. Ele entra nessa lista de livros que você não pode ignorar. Por quê? Você vai ver praticamente todo mundo falando. Ah, mas eu não indicaria. No caso do Alan Freire, não indicaria. Nós vamos entrar nesse ponto.
Eu até respeito a opinião dele, por causa do que eu já coloquei. É um livro antigo, historiografia antiga. Ele é um livro que ele pode, se ele servir como base para você só tiver ele na estante, por exemplo, sobre o Império Romano, você pode estar incorrendo alguns erros. Então esse é o risco. Só que esse é um risco que qualquer livro vai trazer. Então, eu entendo a perspectiva de quem não gosta, de quem não concordaria em indicar Gibbons para você, tá? Então, que nem eu tenho uma edição aqui em 2 volumes do Gibbons. Eu quero ter a de 6 volumes ainda. Eu espero que um dia eu consiga a edição de 6 volumes de Edward Gibbons. Se não conseguir, parabéns, amém. Se eu não conseguir, mas se um dia eu conseguir, para mim vai ser uma vitória muito grande ter essa coleção de 6 volumes. Em português você tem uma edição da capa roxinha. Você paga R$25. Veja, você tem um dos melhores livros de história por apenas R$25, R$30, que você encontra no sebo, você encontra no Mercado Livre, no sebo da sua cidade, no estante virtual, no site online, né? Você encontra Gibbons por R$35, R$25. Então é um livro que é barato e que ele pode fazer parte da sua biblioteca sem problema. E ele precisa, porque você não vai poder ignorar Gibbons, historicamente falando. Então, sobre o Alan Freire discordar e não querer e não indicar essa leitura, eu entendo, ou seja, quem for a pessoa que não concorda com esse livro, quando não concorda, ela vai ter argumentos e são argumentos plausíveis, porém, como eu disse, é impossível ignorar um autor assim como Karl Marx. No Brasil não tem como você ignorar Karl Marx, não tem como você ignorar Paulo Freire. É impossível. É impossível, não tem como você ignorar esses 2 autores, essas 2 figuras. Mas você pode chorar, espernear, mas eu não concordo. Você pode não concordar, mas não tem como ignorar. Você tem que ter esses livros, ler e argumentar. O choro é livre. E Gibbons é um deles. Gibbons não é um autor comunista, mas é um autor iluminista antigo, muito antigo. Historiografia ultrapassada, podemos assim dizer. Porém, a riqueza poética, a luz que ele traz aos contextos, as explicações, as abordagens, mano, é insuperável. Isso não tem... É um livro que não tem data. Não tem data. Só que vai caber a você leitor, você que assiste esse vídeo, ter a maturidade de compreender essas coisas que eu estou dizendo ao ler Gibbons e desenvolver o seu ponto de vista histórico. Porém, até você ler 1, 2, 3 livros sobre o tema, sobre os temas de Império Romano, e você ter o seu julgamento, uma das melhores referências que eu digo é Gibbons. É Gibbons. Sem choro, nem vela. Sem choro, nem vela. Você não dá. Não dá. É um livro que, assim, eu sempre indico para todo mundo porque é aquele arrozinho com feijão que você precisa. Não pode ser sua única referência. Isso é verdade, concordo. Mas, como referencial, ele é excelente. Como aquela injeção para estudo de Império Romano que você precisa, para estudo de história como um todo. Porque, mano, o cara é absurdo. Ele começa a contar, descrever os autores, as cenas, as situações. Que, assim, é fascinante. Coisa que os autores desse período, eles eram fascinantes. Né? Inclusive... Estava lendo, terminei de ler um tempo atrás o Montesquieu, Grandeza e Decadência do Império Romano. Outro autor assim que, assim, cara, demais. Não tem como. Não tem como. Porque a nuance de pensamento deles é isso que faz você ler. A historiografia a gente pode melhorar. Melhorou. Mas o toque, as cores, a observação, o sentimento, a maneira como ele organiza... isso, olha, aí nós temos que aprender, nós temos que se curvar, Então, eu sou daqueles professores que vai indicar Gibbons, e existirão aqueles que não vão indicar. Cada um tem seus argumentos, que sejam plausíveis ou não, tem. Aí basta você. Se você me acompanha, Gibbons é leitura obrigatória aqui. Simples assim. Gibbons é leitura obrigatória. Para muitos, é leitura obrigatória. Para outros, é uma leitura que talvez possa ser descartada. Porém, aí a gente tem que analisar, rever, e é isso aí. Um abraço, Adolfo Clare à disposição, e Gibbons não deixa de ser o bichão.